teve como encerrar antes. Então, quero desejar a vocês um 2021 preparados para a volta de Jesus, abençoados e prósperos. Perdoe as falhas, os erros que a gente comete como homem, como ser humano, como líder, como pastor do ano de 2020, mas nós queremos ir juntos para os céus. Eu quero te encontrar lá. Tem até um hino antigo que eles cantavam. Quem sabe deve ser o pastor, o irmão. Se tu chegares primeiro que eu, lembra desse hino? Avisa que eu também chego lá. Havemos de nos encontrarmos no céu, que gozo será, que alegria será. Glória a Deus. Ano de 2020 foi um ano que nos deu novas experiências, como ser humano, como pai, como esposo, como pastor, como obreiro. Todos vocês, como igreja, tivemos experiência que nunca tivemos, surpresas desagradáveis, mas Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da igreja, Deus tem cuidado da nossa casa, da nossa família. Foi um ano difícil com a família, com a saúde, mas Deus tem nos conservado até aqui e vamos firme até a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Nós estamos debaixo de um tema, de uma palavra profética, que 2020 era o ano do crescimento, e parece que o inferno veio e diz, não vai haver crescimento, mas nós crescemos em muitas áreas da nossa vida. Deus nos abençoou. Eu lembro que essas cadeiras não tinha, foi conquista, grandes mudanças na família. Eu vi ali no Jardim das Tulipas, eu faço parte de várias instituições, de convenção, de coordenadoria, de conselho de pastores. Então a gente fala com o pastor do Brasil todo, muitos entristecidos, choraram, fecharam igreja, amigos nossos, né, pastor Júnior? Fecharam, desistiram, estão frustrados, mas a Rompendo em Fé viveu milagres extraordinários. Deus cuidou da igreja. Ali no Jardim das Tulipas, teve até gente que disse, o pastor Zezinho vai ter que fechar, pagar aluguel, como é que ele vai conseguir sem fazer culto? E eu fazia culto em casa, e o povo vinha em casa, e é interessante, eu não sei aqui, pastor Júnior, mas durante a pandemia, as entradas da igreja aumentou, houve crescimento. Aqui também, né? Aqui também, nós compramos som, compramos cadeira, compramos microfone, compramos mesa de som, tudo à vista, e foi Deus que cuidou de nós. Irmãos, aprenda isso, dependa de Deus. Dependa de Deus em cada detalhe da sua vida. Não murmure, não reclame, não chore, não fale mal de governo, não fale mal das autoridades. Diga, Deus, me dá o pão de cada dia, eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor, e Deus cuidará de cada um de nós. Tem um hino da APA que a gente sempre canta, Deus tomará conta de ti. E o outro quase na mesma música, Deus cuidará de ti. Diga, Deus cuida de mim. O cuidado de Deus é tão especial, é tão glorioso, é tão maravilhoso, e sempre Deus nos surpreende. Glória a Deus. Eu fui ali na Tulipa, abri o culto, fiz o início do culto, e de repente eu pensei, tem alguns irmãos que não vão poder estar hoje, talvez venha pouca gente, ainda eu vou sair da igreja. Deixei lá a igreja cheia, Deus abençoando, visitantes, pessoas que estão voltando para Jesus, pessoas que estão retornando, pessoas que estão com esta visão do arrebatamento da igreja. Então 2021 é o ano do que mesmo, gente? Me lembra aí? É o ano, tá aqui, né? Não dá pra, não tá aqui, tá os 12 dias de clamor, e nós vamos associar, né, o tema dos 12 dias de clamor com o tema do ano. Antes de nós prosseguirmos, eu quero deixar aqui uma palavra ao pastor Júnior, aos obreiros, aos líderes que dirigem o culto. Irmãos, porque até no ano passado eu falei isso, a gente ora, pede a Deus um tema para o ano, e depois esquece. E nós não podemos de forma alguma fazer isso. Se for possível, depois eu vou ver com o pastor Júnior, faz aquele selinho colante para colar na geladeira, na porta da casa, em algum lugar, que 2021 é o ano
da preparação da noiva. Porque Deus, quando Ele falava, Ele mandava escrever, registrar. Esse negócio de outdoor, quem inventou foi Deus, sabia? Deus chamou um profeta e disse: eu vou te dar uma palavra, escreve um outdoor, põe aí nas rodovias, para quem passar correndo leia, põe letras bem grandes, para mesmo que passe a 100 por hora, a 140, leia o que está no outdoor. Eu vou para São Paulo todo dia, de manhã e volto, e eu fico observando os grandes outdoor nas margens das rodovias. Parece que ele movimenta agora esse negócio de 3D. Eu até brinco com os meninos. Está vendo aquele carro? Ele vai virar na nossa direção. E quando, não sei se vocês observaram, depois que você passa o pedágio vindo de São Paulo, tem um outdoor, quem já viu? Que tem um carro, a propaganda de um carro. E ele está bem na curva, em 3D, quando você passa, parece que o carro movimenta assim e vira para você, dizendo: me compra, me leva para casa. Então não esqueça isso, escreve, cola atrás do celular, na primeira página da Bíblia, da APA, em algum lugar da sua casa, escreve numa cartolina, para não esquecer que 2021 é o ano da preparação da noiva, porque quando a palavra é profética, nós precisamos estar debaixo dela, debaixo desta cobertura, debaixo desta revelação. Ou então não é revelação de Deus, não é palavra profética, não foi Deus que falou, e a gente ignora, esquece, e não tem nada a ver com a gente. Quem entendeu, diga amém. Agora abra sua Bíblia no último livro, um pouco antes do capítulo que lemos, agora o capítulo de número 19, capítulo 19 do livro, qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. Se possível, projeta o texto, vocês podem permanecer sentados como estão. O versículo é o versículo de número 7 do capítulo 19, livro do Apocalipse. Diz assim a palavra: regozijemos, regozijemos-nos. O que mais que diz aí? E demos-lhe, regozijemos, alegremos, e o que mais? Demos glória. Por que mesmo? E já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse uma roupa de linho fino, puro, mas um linho resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: essas palavras são verdadeiras palavras de quem? De Deus. Não é do pastor, não é do pregador, mas são as verdadeiras palavras de Deus. Curve as suas cabeças, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, ao ler esta palavra, nós nos sentimos tão impotente, tão incapaz, tão limitado, porque se o Senhor não nos der a revelação da palavra, estaremos diante apenas de algumas letras, de algumas frases, que podem até não significar nada para nós sem a tua revelação. Já que a Bíblia não é um livro de informação, mas é um livro de revelação, então nós precisamos, Pai, nesta noite, de uma revelação desta palavra para o nosso espírito, para o nosso coração, em nome de Jesus. Diga amém, glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, é muito profundo falar sobre a noiva, falar sobre o Apocalipse ainda é mais complexo e é mais difícil, porque o livro do Apocalipse, ele não teria nenhum sentido sem o livro de Gênesis, nem o livro de Gênesis sem o de Apocalipse, porque se esses dois livros não tivessem na Bíblia, certamente a Bíblia seria um livro incompleto. Então, por que eu digo isso? Porque a Bíblia, ela traz as interpretações dela nela mesma. Qualquer regra de interpretação fora da Bíblia é incorreta. Então nós temos que buscar uma revelação, uma interpretação da Bíblia dentro da própria Bíblia. Quem crê, diga amém. No livro do Gênesis, Deus traz uma revelação divina para o homem
sobre o início, sobre o começo, sobre o princípio da criação de todas as coisas. Alguns estudiosos da ciência dizem que eles não conseguem entender porque em apenas 72 palavras dos primeiros capítulos do livro de Gênesis, Deus traz a revelação de todo o complexo da criação, tanto na esfera material como na espiritual. Deus fala toda a revelação de todos os astros, Deus fala a revelação de toda a criação do mundo animal, do mundo mineral, do mundo vegetal, de todas as galáxias, de todas as luzes, a luz cósmica, a luz fixa, e vai por aí afora. Então não é um livro de ciência, mas é um livro de revelação divina, que muitas vezes a mente humana ela não consegue assimilar ou entender se não tivermos o Espírito Santo de Deus. Quem crê, diga amém. Mas o livro de Apocalipse, ele remata, ele é o desfecho, ele é como o respaldo de uma casa, é o desfecho final, é o encerramento, é o marco do tempo do fim. O livro do Apocalipse é como que nós entrássemos num corredor que vai se afunilando e dizendo: estamos chegando no fim. E a Bíblia diz que o fim vem sobre todos os habitantes da terra, e que precisamos viver o dia de hoje, mas viver hoje como se Cristo fosse voltar amanhã. Então nós precisamos esperar, aguardar, preparar-nos para esse momento, como se Jesus voltasse amanhã. Se Jesus não voltar amanhã, a gente se prepara para Jesus voltar depois de amanhã. Se Jesus não voltar esta semana, vamos nos preparar para a semana que vem. Se não voltar em janeiro, vamos preparar para fevereiro. Se não voltar em fevereiro, a gente prepara para março. Se não voltar em 2021, vamos nos preparar para 2022. Mas a igreja tem que se preparar, tem que estar pronta para esse momento. Agora, no desfecho final do Apocalipse está escrito que lá Deus já preparou tudo. Deus preparou esse momento, desse encontro chamado arrebatamento da igreja. Deus preparou uma mesa para a igreja. Nós lemos aqui que a noiva, ou que a igreja já se aprontou. Então Deus já tem tudo preparado. Quem crê nesta palavra, diga: eu creio. Deus não está atrasado com nada. A agenda de Deus está cumprindo na íntegra, sem nenhuma falha. Porém, Deus, por infinita graça e misericórdia, a Bíblia diz que Ele está operando aquilo que nós chamamos de extensão da graça de Deus. De extensão da graça, o que é? Deus está dando um pouquinho mais de tempo, ou dando um pouquinho mais de oportunidade para nós como igreja, para nós cumprirmos a nossa tarefa. Agora vamos falar da igreja como noiva. Diga: noiva. A noiva, a Bíblia fala no Novo Testamento sobre 7 casamentos. 7 casamentos. E todos os casamentos envolvem quem? A noiva. A grande expectativa do casamento não é a festa, o que vai ter na festa. Não é o noivo, não é os convidados, não é a decoração da festa. A grande expectativa de um casamento é quem? A noiva. A chegada da noiva, a entrada da noiva. A noiva chama a atenção de todos. Todos estão ali. Eu quero ver a noiva. O noivo chega antes lá no casamento. A gente teve um casamento esses dias e ele fica por ali. Parece que ninguém nem dá muita importância lá para o noivo. Mas todo mundo fica: a noiva já chegou? Que hora que a noiva chega? Que hora que a noiva vai entrar? Que hora que a música vai tocar? Então a noiva, ela tem que estar pronta, ela tem que estar preparada. Então nós lemos um versículo na Bíblia, ele é até um tanto polêmico, porque está escrito assim:
as éguas do carro de Faraó te comparo eu, ó amiga minha. Quem já leu isso na Bíblia? No livro de Cantares de Salomão. Eu não vou falar sobre isso, mas o que eu vou falar, aquelas éguas, ela representava a noiva, a igreja. E quando aquelas éguas do carro de Faraó era colocada no carro, quem ia sobre o carro era o rei, com todas as indumências, com todos os enfeites. O carro era enfeitado, era paramentado, com prata, com ouro, com flores, sei lá, tanta coisa que se colocava no carro. O carro ou a carruagem era linda também. Então, havia o carro, a carruagem real, havia o rei, havia a comitiva do rei, mas o que mais chamava a atenção não era a carruagem, não era o rei, eram as éguas que puxavam o carro de Faraó, porque aquelas éguas, ela tinha tudo que representa a igreja, falando de glória, falando de resgate, falando de beleza, falando de pureza, falando de redenção. E eu não vou falar sobre isso agora, porque todo o paramento que era colocado, que era preparado, o treinamento chamava a atenção. Se fosse hoje e alguém dissesse, vai passar a carruagem do rei, sabe o que acontecia? As mulheres deixavam a panela no fogo, queimavam o arroz, queimavam o bolo, queimavam o feijão. Era um problema sério, porque todas corriam para as calçadas, para as janelas, para a rua, para ver a carruagem não, para ver o rei não, para ver as éguas do carro de Faraó que estava passando. Então está escrito, as éguas do carro de Faraó te comparo eu, ó amiga minha. Então a igreja está sendo comparada como as éguas do carro de Faraó, ou como a noiva que veio. Da onde veio aquelas éguas? Veio da lama, da beira do rio Nilo, veio suja, cheia de carrapicho, cheia de berne, cheia de ferida, cheia de sujeira, mas era levada a um tratamento especial, a um banho especial, com creme, com perfume, e vai por aí afora, porque eu estou falando da preparação da noiva. Então, quando ela chegava, quando ela entrava e passava nas ruas da cidade, parava a cidade, parava o trânsito, parava todo mundo queria ver, todo mundo queria uma posição de destaque, todo mundo queria filmar, todo mundo queria bater uma foto, todo mundo queria tirar uma selfie, porque está passando quem? Aquelas éguas do carro de Faraó. Mas, o que eu li com vocês hoje, fala que vindas são as bodas do Cordeiro. O casamento tem várias classes de pessoas. Além da noiva, tem o noivo. Além do noivo, tem a família da noiva e a família do noivo. Além da família, tem os parentes mais chegados, que são considerados amigos. Não é a família em si próxima, mas são um círculo de amigos próximos. Depois dos amigos, tem quem? Os convidados. E tem aqueles que ficarão de fora. Então são várias classes de pessoas que compõem esse momento do casamento. Nós entendemos que o mais importante do casamento é a noiva. A aliança é feita com a noiva. O cerimonial é feito com a noiva. O cântico está relacionado com a noiva. Então a noiva já se preparou. Mas nós estamos dizendo que 2021 é o ano da preparação da noiva. Quem prepara a noiva? A noiva sozinha, ela não consegue se preparar. Ela precisa de ajuda. Ela precisa de alguém que entenda do modelo do seu manequim. Ela precisa de alguém que entenda o melhor penteado. Ela precisa de alguém que vai fazer a maquiagem. Ela precisa de alguém que vai ter o cuidado de conduzir até a entrada do casamento. Então a noiva sempre precisa de cuidados, de atenção, de carinho, mas alguém que entenda. Porque já pensou eu pegar uma pasta, uma maleta de maquiagem para maquiar uma noiva? Eu vou borrar ela toda.
Já pensou se eu fosse preparar o cabelo da noiva? Eu não sei que penteado ou que corte ia sair. Ou já pensou se eu fosse lá tentar costurar um vestido para a noiva, que eu não entendo nada de costura? Misericórdia. Precisa de alguém que entenda, precisa de alguém que conheça, precisa de alguém que saiba o que está acontecendo. Vai acontecer o casamento da noiva. Então essa noiva, ela tem que se entregar aos cuidados de alguém, porque ela tem que se apresentar bem, porque ela tem que chamar atenção, porque ela tem que chegar bonita, porque ela tem que chegar cheirosa, porque ela tem que chegar bem vestida, porque ela tem que chegar com brilho nos olhos, porque ela tem que chegar com um sorriso no rosto, porque ela tem que chegar ali e todo mundo olhar, e nem precisa ninguém falar é aquela ou é aquela, todo mundo vai saber, aquela é a noiva, o jeito dela, as vestes dela, o olhar dela, é ela que vai chegando. Então nós temos alguém que trabalha para preparar a noiva. Este alguém que está aqui hoje, este alguém que nos ajudou a atravessar 2020 com todas as dificuldades e desafios que nos foram feitos. Quem é este? Diga comigo, o Espírito Santo. Diga outra vez, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele trabalha a noiva, não é de hoje. O Espírito Santo, ele trabalha com esse negócio de preparar a noiva desde os primórdios da criação. Mas na Bíblia nós temos alguns personagens importantes. Um dos personagens que eu quero chamar a atenção de vocês chama-se Isaac. Diga Isaac. Isaac, ele prefigura na Bíblia o noivo, mas depois o Isaac precisava casar, e para casar precisa de quem? Da noiva. E agora precisava de alguém para encontrar a noiva, precisava de alguém para descobrir a noiva, precisava de alguém para buscar a noiva, precisava de alguém para preparar a noiva, precisava de alguém para transportar a noiva. Então aparece um outro personagem chamado Eliezer. Diga Eliezer. Quem era Isaac? Filho de Abraão. Quem era Abraão? Abraão prefigura, tipifica o próprio Deus. Isaac, filho de Abraão, ele prefigura o noivo, Jesus Cristo. Eliezer entra no cenário prefigurando o Espírito Santo. Agora Abraão, ou Deus, chama Isaac, e chama e começa a conversar com Isaac, diz: Isaac, está na hora, meu filho, de casar. Está na hora, meu filho, então a gente vai arranjar a noiva. E Isaac olha para o pai e diz: sim, meu pai, se eu encontrar a noiva, se a noiva vier, eu estou pronto para casar. Aí ele chama Eliezer, diz: Eliezer, precisamos preparar a noiva, encontrar a noiva, transportar a noiva. Eliezer, faz um juramento comigo aqui na minha coxa, que você não vai trazer qualquer noiva, que não vai ser uma estranha, que não vai ser uma suja, que não vai ser uma imunda, que não vai ser uma feia, que não vai ser uma aleijada, que não vai ser uma desdentada, não, mas que você vai trazer uma noiva pura, uma noiva santa, uma noiva leal. Então, eu quero que você vá buscar essa noiva. Eu sei aonde tem uma noiva. Você vai atravessar todo o deserto. Olha que desafio. Você vai atravessar todo o deserto. E você vai lá na minha terra. Você vai lá na minha parentela. Você vai lá e vai encontrar a noiva. E quando você encontrar a noiva, você vai ter que trazer a noiva de volta. Aí ele faz um juramento com Abraão, que é Deus: sim, eu vou. Mas como atravessar um deserto? Para atravessar o deserto, ele precisava de algumas coisas. Ele precisava de água,
porque o deserto era muito perigoso, o deserto tinha as poeiras de areia, o deserto tinha o calor incalculável, então ele tinha que levar água. Então ele leva o camelo e ele transporta água. O camelo, o único animal que atravessa o deserto. O que eu quero dizer com isso? Nós temos um Eliezer para atravessar com a igreja do residencial qualquer deserto, se formos a noiva de Jesus. Qualquer problema, qualquer luta, qualquer desafio, qualquer poeira, qualquer calor, qualquer afronta, qualquer dificuldade, qualquer tristeza, qualquer choro, qualquer lágrima, você consegue atravessar se você é noiva, porque existe um capaz, responsável, habilitado para trabalhar com a noiva, para preparar a noiva e levar a noiva ao encontro do noivo, e este alguém é o Espírito Santo. Ele está aqui, ele te ajudará, ele te dará força, ele te entende, ele te ajuda, ele te dirige, ele te aconselha, ele te ama, ele te alegra, ele te fortalece, ele te renova, ele te levanta. Tudo o que você precisa é entender que o Espírito Santo é que tem a responsabilidade de conduzir você. E lá vai Eliezer, e ele pega uma sacolinha, e ele disse assim: eu vou levar uns negócios aqui na minha sacola, eu vou levar uns anéis, umas correntes, umas pulseiras, eu vou levar coisas lindas, eu vou levar coisas de valores, eu vou levar coisas preciosas, eu vou levar algumas joias, porque na hora que eu encontrar a noiva, eu tenho que colocar essas joias nela, eu tenho que preparar ela não pode vir despida, ela não pode vir vazia, ela não pode vir de qualquer jeito, ela tem que vir linda, ela tem que vir bonita, ela tem que vir gloriosa. A Bíblia diz imaculada, sem ruga, gloriosa, é Efésios 5 que deve estar escrito isso. Ela deve ser essa noiva, a igreja gloriosa, imaculada, ou sem mácula, sem mancha, sem defeitos, sem falha. Tem que ser perfeita, o penteado perfeito, a roupa perfeita, o olhar perfeito, a voz perfeita, porque Jesus nos traz esta beleza e esta perfeição. E ele diz assim: e eu vou lá, e quando eu encontrar a noiva, eu quero colocar isso tudo na noiva, e quero transportar esta noiva, e quero trazer esta noiva. E ela encontra agora uma terceira, ou um terceiro personagem, ou terceira, que é uma mulher, ou uma moça, uma virgem, uma jovem chamada, quem sabe o nome? Diga Rebeca. Diga aí, Rebeca. Eu tenho que terminar, o meu horário já estourou. Rebeca. Então olha, Abraão, Deus, Isaac, Jesus, o noivo, Eliezer, o Espírito Santo, Rebeca, a noiva, que virá ao encontro do Isaac para o grande momento do casamento. Eu quero dizer, estamos vivendo os maiores desertos da vida. Esse deserto de 2020 não será nada diante dos desertos que teremos que atravessar ainda como noiva. E eu quero dizer-te uma coisa: você pode cantar, você pode pular, você pode vibrar, você pode chorar, você pode gritar, você pode decorar a Bíblia, você pode fazer campanha, você pode fazer voto, você pode ir no monte, você pode tomar santa ceia, você pode dizimar, você pode ofertar, fazer oferta de primícia, fazer o que você quiser. Se você não estiver bem com o Espírito Santo, você não será a noiva preparada para o noivo, que é Jesus. Só o Espírito Santo pode fazer com que essa noiva seja a noiva do Cordeiro de Deus, porque se o Espírito Santo apresentar muitos por aí que se dizem noiva, ele seria muito incompetente e incapaz. Mas o Espírito Santo é capaz, o Espírito Santo é competente, o Espírito Santo te conhece, ele sabe quem você é, ele sabe o que você sente, ele conhece tuas fraquezas, ele conhece
conhece os teus limites, Ele conhece as tuas falhas, Ele sabe o que te deixa mais lindo, o que te deixa mais belo, o que te deixa mais puro, o que te deixa mais cheirosa. O Espírito Santo veio para ficar com a igreja, para habitar na igreja, para morar na igreja, para viver com a igreja, para andar com a igreja, para ajudar a igreja, para dirigir a igreja, para conduzir a igreja, para instruir a igreja, para orientar a igreja como noiva de Jesus Cristo. Então, a cada manhã, a cada dia, acorde pela manhã, diga bom dia, Espírito Santo. A gente precisa conversar. Espírito Santo, fale com Ele das suas dificuldades, fale com Ele das suas fraquezas, fale com Ele dos seus pecados, fale com Ele dos seus erros, fale com Ele dos seus defeitos, fale com Ele das suas falhas, fale com Ele das suas tristezas, fale com Ele das suas dores, fale com Ele das suas angústias, fale com Ele dos seus problemas, porque Ele cuida de você, Ele sabe cuidar da noiva. O Senhor Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês abandonados, órfãos e esquecidos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, que vem para ficar convosco, para habitar com vocês, e Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar tudo quanto eu vos tenho ensinado. Coisa mais linda é você estar bem com o Espírito Santo de Deus. Oh, Ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo de Deus, Ele vai com a igreja até o final. Agora presta atenção. O que está acontecendo no cenário mundial, político, religioso, enfim. Está acontecendo que um espírito chamado espírito do anticristo. Esse espírito é contra a noiva. Esse espírito quer estragar o casamento. Esse espírito quer fazer a noiva trair o noivo. Esse espírito quer fazer a noiva desistir do casamento. E esse espírito do anticristo, a Bíblia diz que ele vai se manifestar no mundo. Mas antes da sua manifestação, antecederá alguns sinais do espírito do anticristo. Mas que no mundo existe um que até agora resiste, até que do meio seja tirado. O que a Bíblia está dizendo? Existe um no mundo que não deixa o espírito do anticristo se manifestar. Quem é ele? Diga: o Espírito Santo. Enquanto a igreja estiver aqui, o Espírito Santo na igreja, não tem espírito do anticristo que se manifeste neste mundo. Mas breve, muito breve, o Espírito Santo vai arrebatar a noiva para o encontro de Jesus nos ares. E o que vai acontecer? O espírito do anticristo vai dominar o planeta Terra. Tudo já está pronto na esfera social, política, científica, tecnológica, religiosa. O mundo é um palco armado para a manifestação de Satanás. Satanás está prontinho, aguardando o momento da saída da igreja, para ele assumir o comando do cenário mundial. Triste será para quem ficar. Só vai subir quem tem a identidade de noiva. Por isso a Bíblia diz em Hebreus 12:12, portanto levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, fazei veredas direitas para os vossos pés, para que aquele que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. O Espírito Santo, Ele quer curar, Ele quer libertar, Ele quer ajudar você a se levantar, a vencer e a vencer para este grande encontro com Jesus. Prepara-te, ó igreja, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Fique de pé em nome de Jesus. Tem um hino na APA, eu não sei se você conhece, deve ser o 250, isso, está até marcado aqui. Noiva de Jesus, é o nome do hino, é o título. Noiva de Jesus, apronta-te,
Quem conhece esse hino? Noiva de Jesus, apronta-te. Irmãos, o noivo, ele está muito atento à noiva. Qualquer sinal de traição, de desconfiança, pode estragar tudo. O Espírito Santo está na igreja para cuidar desta noiva, mas a noiva que não quiser o cuidado do Espírito Santo. O pastor Lindolfo, ele já pregou aqui. Ele conversou com uma pessoa, e esta pessoa disse: pastor, por que Deus é tão ruim com aquelas pessoas lá da África, daquele país onde diz a ciência que está vindo uma geração raquítica, as crianças não conseguem andar de pé, de tão fraca, de tão desnutrida, elas andam de 4 pés. E essa pessoa disse: pastor Lindolfo, por que Deus fez isso? Por que esse mal tão grande com essas pessoas? O pastor Lindolfo disse para aquela pessoa: sabe por quê? Aquelas pessoas traíram Deus. Se vocês puxar no Google, na Etiópia, vocês vão descobrir que a Etiópia, na Bíblia diz que Salomão construiu um navio para transportar ouro da Etiópia. Era o melhor ouro. Cargas de ouro vieram da Etiópia, Salomão trouxe para a construção do templo. Agora a Etiópia nasceu pedras. A Etiópia perdeu a fertilidade. A Etiópia não produz alimento. A Etiópia está criando uma geração de raquítico que pode contaminar o planeta Terra, que pode trazer doenças para as gerações futuras. Mas por quê? Porque eles traíram Deus. Traíram uma vez, Deus perdoa. Trai 2 vezes, Deus perdoa. Mas chega um tempo que ele não suporta mais a traição. Então, a noiva de Jesus precisa ser fiel. Eu vou cantar só um pedacinho. Vamos lá? Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. A Cristo unida está minha alma, pois nela eu tenho vero sustento, me enche de gozo do céu e de calma, também me ensina os teus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. Nesse casamento que eu realizei, alguns dias antes, a noiva me ligou, na expectativa, na preocupação, medo, né? Achando até que, pastor, estou com medo do senhor não aparecer, do senhor não vir, porque eu estava viajando. Disse: não, pode ficar tranquilo, que eu volto de viagem a tempo. Mas ela estava na expectativa do casamento, para que tudo desse certo.
Você imagine que a irmã vai estar lavando roupa lá no tanque, e de repente começa a arder o coração, começa a queimar a alma. É o Espírito Santo dizendo: você está realmente pronta, é a hora, é o momento, está chegando, é agora. Somente os preparados vão ouvir a voz. A Bíblia diz que mesmo que os dois estejam deitados na mesma cama, um será levado, outro será deixado. Dois trabalhando no campo, um será levado, outro será deixado. Dois moendo no moinho, um será levado, outro será deixado. A Bíblia está dizendo que em alguns lugares do planeta Terra vai acontecer à noite. Em outros lugares vai acontecer durante o dia. Alguns lugares poderá ser pela madrugada, em outros pela tarde. Não importa, nós precisamos estar preparados para este momento. O cenário profético está anunciando que está muito perto, que está muito próximo. Os acontecimentos e as notícias estão dizendo de forma bem clara: Jesus está voltando. Você está pronto? Feche os seus olhos por um minuto. Espírito Santo, pastor não prepara a noiva, pastor prega a palavra e o Espírito Santo opera pela palavra. Pastor não santifica a noiva, pastor não convence a noiva, pastor não opera mudança e transformação na noiva, pastor não enfeita a noiva, não dá beleza à noiva, não dá vida à noiva. Pastor é apenas a instrumentalidade, a ferramenta, a voz profética de Deus para a noiva. Espírito Santo, como igreja e como noiva, nós queremos estar bem contigo, com todas as nossas limitações, fraquezas e falhas, mas nós precisamos do Espírito Santo. Se puder, baixe um pouco a luz. Eu quero que com seus olhos fechados você conversa com o Espírito Santo agora. É Ele que vem ao encontro da Rebeca, é Ele que a encontra, é Ele que a convence a ir, é Ele que coloca na Rebeca o anel de ouro, o colar, a pulseira, é Ele que prepara, com todas as indumências, com todos os paramentos, é Ele que transporta, é Ele que conduz, é só Ele que pode conduzir, em meio ao deserto, em meio à luta, em meio à dificuldade, em meio aos desafios que enfrentamos. Espírito Santo, quantas pessoas estão aqui, mas estão vivendo um dilema espiritual. Quantos estão na igreja, Senhor, mas como diz o pastor Júnior, estão com um pé na igreja, um pé no mundo. Quantos quase parando, quase desistindo, quando nós já estamos chegando lá. Mas eu vim ministrar uma palavra, Espírito Santo, que este é o ano da preparação da noiva. Ah, se eu pudesse eu preparava, mas eu não posso. Mas tu vai preparar a noiva, que a igreja rompendo em fé seja uma noiva do eterno noivo Jesus. Que esta igreja, Senhor, no último dia, naquele dia do grande encontro, Senhor, que os lugares fiquem vazios, que o púlpito fique vazio, que todos possamos subir, desaparecer, ir ao encontro do noivo. Espírito Santo, enche esta igreja, domina esses corações. Oh, Espírito Santo, se apossa de cada um, ajude esse teu filho a vencer as suas fraquezas, os seus dilemas, os seus pecados, vencer as lutas, os conflitos internos.
Esta pessoa que está fria, esta pessoa que está desanimada, Espírito Santo, toca nela agora. Toca, eu não preciso tocar, o teu toque renova, o teu toque enche, o teu toque nesta hora, Espírito de Deus, traz paz, traz gozo e alegria. Senhor, esta pessoa que há tempo não fala em línguas mais, que ela fale agora, que ela sinta o renovo de Deus, a comunhão da noiva, a alegria, o prazer, a paz, a satisfação, que o céu desça neste santuário, que a glória de Deus, sara os corações, sara os sentimentos, sara os ministérios, sara as famílias. Espírito Santo, traz cura para a noiva, traz cura para a noiva ferida, machucada, incompreendida, traz cura para os corações, traz cura para as famílias. Espírito de Deus, sara o teu povo, sara a tua igreja agora, porque os céus estão preparados para receber a noiva. Aleluia, um grande banquete, uma grande festa acontecerá. Oh, que dia, oh, que glória será. Oh, rabaconto, provas de lebecanda lamanaia. Deixa o Espírito de Deus te tocar, deixa Ele te encher. Levante as mãos para os céus bem alto agora e adore a Jesus, glorifique a Ele, Ele é o teu noivo. Diga a Ele que você o ama, diga a Ele que Ele é lindo, que Ele é glorioso, que Ele é maravilhoso. Deixa o Espírito Santo agora te encher, deixa o Espírito Santo colocar um novo cântico na tua boca, uma nova língua. Seja renovado, seja batizado com o Espírito Santo, receba poder, receba unção, receba na tua vida esta noite o renovo de Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Pegue o seu projeto de vida, mesmo que você não tenha escrito. Você sabe o que vai escrever aí. Levante assim como eu estou fazendo. Pastor, eu não peguei, fiquei com vergonha, quero pegar, ainda dá tempo. Só falar com o obreiro aí, ele providencia para você. Feche os seus olhos agora e consagre a Deus tudo o que você vai fazer nesse mês de janeiro. Nós estamos hoje no terceiro, terceiro dia do mês. Consagre a Deus tudo o que você tem planejado para esse mês. Pastor, eu estou pensando em trocar de emprego, eu estou pensando em pedir a conta, eu estou pensando em abrir um negócio, estou pensando em trocar de carro, estou pensando em casar, estou pensando em namorar, estou pensando em tantas coisas. Apresente a Deus agora os teus projetos. Feche os seus olhos e apresente a Deus os seus planos para este mês de janeiro. Senhor, em nome do Senhor Jesus, apesar de ainda não estar escrito aqui nos papéis, está escrito no nosso coração aquilo que nós temos como plano, como objetivo para esse mês de janeiro. E o meu pedido, como sempre eu tenho feito todo ano, que é uma prioridade na minha vida, é que esse povo seja abençoado, é que essa igreja seja abençoada. Então, meu Deus, realiza o desejo do coração dos teus filhos, os projetos, os planos. Alguém que neste mês está buscando por uma porta de emprego, alguém que nesse mês está buscando por uma cura, por uma libertação, por uma salvação. Eu não sei, meu Pai, qual a área da vida desta pessoa ela necessita, ela precisa, meu Pai, da tua ajuda, da tua intervenção. Nós levantamos agora, levante bem alto esse pedaço de papel, meu Deus, a qual nós estaremos escrevendo, meu Deus, os projetos, os planos que teremos para este ano de 2021. Nós consagramos a Ti o mês de janeiro e declaramos que nesse mês até aquilo que estava para dar errado vai dar certo. Não haverá prejuízos, não haverá percas, porque o Senhor nos guardará, o Senhor nos protegerá, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém, Jesus. Aplauda Jesus bem forte. Amém. Pode se assentar, eu já vou terminar. Glória a Deus. Amanhã nós estaremos aqui novamente. A partir das 19 horas a igreja já vai estar aberta. Às 19h30 em ponto, a gente inicia aqui com uma oração, os louvores, para no máximo às 20 horas nós passarmos para o pastor que vai estar aqui amanhã, Tem aí a foto, minha filha, você colocou aí, que eu pedi para você? Vai chegar aí
hoje foi o nosso pastor presidente. Ainda temos mais 11 pessoas, né, que eu orei, pedi a outras pessoas que eu até gostaria que estivesse aqui, mas quando não há um propósito de Deus, não vem, né? Achou, minha filha? Nós estamos com essa televisão aqui, gente, é R$10 o número. Quem vai ficar lá na porta lá? Cadê o obreiro preparado? Quem é? Quem tem aí os numerozinhos? Ninguém. Ninguém tem? Não dá então para vender então. Ninguém tem? Alguém tem os numerozinhos para vender da televisão? Ninguém tem? Tem aí, minha filha? Tem aí os bloquinhos? Cadê? Não, comigo não. Tem aí, minha filha? Ali atrás, ó. Você ajuda com R$10, gente. Você pode ganhar essa televisão. Nós vamos sortear no último dia da campanha. Pode ser, não? Último dia da campanha dos 12 dias, a gente sorteia essa televisão. O valor que a gente vai arrecadar, a gente vai colocar uma porta de vidro ali na igreja. Quem vai estar responsável aí pelos papeizinhos? Quem está? O obreiro Ítalo? Olha lá para trás, aquele obreiro bonito lá. Mais ou menos. Passa ali, você faz uma oferta de R$10, ele vai marcar o seu nome, te dá um número. Quem sabe é uma TV de quantas polegadas aqui mesmo? 42. Hã? 40? 40 ou 42? Hã? 42, né? 42 ou 40? Hã? 40 polegadas Smart, está zerada. E você vai nos ajudar aí a fazer isso aí. Chegou? Está aqui, ó. Pastor Oliver, Pastor Maurício, Pastor Fabiano, Pastor Geraldo Valdez, é lá do... Pastor Geraldo, é lá do... Como é o nome do país? Esqueci. Aquele país lá. Rapaz, agora eu esqueci o nome. É lá daquele país lá, irmãos. Pastor Geraldo Valdez, ele está aqui.